Bem-vindos a mais um episódio do podcast da Rede Internacional de Excelência Jurídica do Distrito Federal. Aqui só tem profissionais de excelência. Fiquem conosco, que hoje nós teremos um convidado especial, que é o doutor Abel Barradas, diretor de Políticas Penais. Está aqui conosco para falar um pouco sobre os avanços que têm ocorrido, né, na política de ressocialização, sobre outras questões que envolvem o encarceramento. O objetivo da LEP é efetivar não só a sentença criminal, mas também essa questão da ressocialização. E aí eu trago o doutor Abel para falar um pouco sobre os projetos que têm sido desenvolvidos. O doutor Abel ele já está à frente, salvo engano, há mais de 5 anos, né, nessa liderança, e mais do que ninguém pode trazer aí com propriedade sobre esses assuntos. E hoje também eu quero agradecer a doutora Fabiola Orlando, que é a presidente da Rede Internacional de Excelência Jurídica, que me oportuniza estar aqui à mesa, né, falando sobre esses assuntos tão importantes para os operadores de direito. Eu agradeço, doutora, e mais uma vez registro, né, minha admiração, e é uma honra estar nessa parceria aí, caminhando há alguns anos. Seja muito bem-vinda, Bel. Gratidão, Ana. Olha, hoje será um podcast excelente, esse episódio. E assim, eu também gostaria, né, de me apresentar. Eu sou Ana Cláudia Siquara, sou mediadora de conflitos, advogada mediadora de conflitos, psicanalista e psicóloga em formação, e sou diretora da saúde mental, da Comissão de Saúde Mental da RIEX-DF. Isso! Então, doutora Abel, estamos aqui, Abel Barradas, vai nos trazer aqui, pontuar, né, sobre essas questões, doutor, que muitos de nós não sabemos, a gente sabe muito superficialmente. E, aliás, nós contamos com um jornalismo um tanto sensacionalista, o que, às vezes, nos distancia de uma realidade. Então, quando as pessoas trazem, assim, a informação que não houve avanço na política penal, eu imagino que não seja o dado real. Então, essa é a oportunidade de nós explorarmos isso aqui. Olá, doutoras. Muito obrigado aqui pela oportunidade de fala, né, no nosso primeira participação em podcast. Ai, coisa boa! Isso dá uma sorte, isso é de suma importância, e poder trazer nossa alegria num tema tão difícil, né, difícil pelas suas peculiaridades e também de aceitação social, né? Falar do sistema prisional, mas a gente tenta trazer sempre numa percepção, né, primeiro acadêmica, né, de entender o que acontece hoje no Brasil, no sistema prisional. Será que o Brasil hoje é aquela fotografia de 2017 transmitida ao vivo em canais de televisão aberta, rebeliões no norte do país, no Rio Grande do Norte, mortes dentro dos presídios do Brasil? Ou hoje o cenário é totalmente diferente? Por quê? Porque se chegamos àquele ponto em 2017, nós tivemos todo um processo para aquele momento caótico. E às vezes as pessoas acreditam que talvez não tivesse tido nenhum tipo de mudança, nenhum tipo de transformação. Então o primeiro ponto é agradecer essa oportunidade de fala, a gente poder compartilhar um pouco e dizer, hoje o Brasil, ele conta na sua população prisional com aproximadamente 650 mil presos em celas físicas. Abel, mas quando a gente faz uma pesquisa, as pessoas falam em 900 mil pessoas, 1 milhão de pessoas. Há uns 6 anos atrás, 7 anos, existia uma perspectiva de uma população prisional de mais de 1 milhão de presos, chegando no ano de 2022 para 2023. Hoje, eu trago, dentro das unidades prisionais do Brasil, nós temos em torno de 650 mil pessoas presas. E hoje nós temos no Brasil 200 mil pessoas em prisão domiciliar.
Isso já é um dado muito importante a ser compartilhado. E aonde tem essa fonte de informação? No nosso SISDEPEN. Dentro da Secretaria Nacional de Políticas Penais, nós temos um sistema, que era o antigo IFOPEN, que ele coletava os dados dos estados, e em 2014 ele teve uma remodelagem. São em torno de 1.400 perguntas, já mostra a profundidade do tema e do assunto, e nós temos uma equipe especializada para buscar esses dados junto com todas as unidades da federação. Então, hoje no Brasil, nós temos aproximadamente 1.383 unidades prisionais. E olha que interessante, quando eu tenho esse dado, é uma fonte aberta da nossa secretaria, hoje gerida pelo secretário André Garcia, que prioriza muito a coleta desses dados. Nossa secretaria, ela vem alinhando a cada semestre, é um relatório semestral, para trazer essa fotografia. Mas olha que interessante, eu já trago uma situação que as pessoas às vezes pensam assim, meu Deus, então está diminuindo a população prisional e está aumentando a violência. Mas olha que interessante, nos últimos anos, o Brasil tem uma queda na redução de homicídios. Então, quando você olha isso, é de suma importância você também perceber esse dado de 200 mil pessoas em prisão domiciliar, sendo que 100 mil estão com monitoração eletrônica. Então, as outras 100 mil, isso para o mundo acadêmico, para o mundo jurídico, é de suma importância. E aí eu trago, com base nesse dado do SISDEPEN, um dado interessante. Se eu pegar juridicamente os 5 primeiros estados com déficit de vaga de preso provisório e os 5 primeiros estados com déficit de vaga de presos condenados, em torno de 75% a 85% do problema se concentra nesses 5 estados. Isso nos dá uma fotografia importante do cenário jurídico, de segurança pública, que o problema que alguns estados vivem, outros não passam nem perto. Se eu falar hoje que 2 estados não têm déficit de vaga, Mato Grosso e Maranhão, por exemplo, e agora Tocantins, chamaria muita atenção. Mas o que vai chamar mais atenção? Existe uma política de porta de entrada e uma política de saída. Se eu pegar a porta de saída... Isso é importantíssimo trazer aqui, porque é justamente o que eu trouxe na fala inicial sobre o objetivo da LEP, né, que é trazer essa reintegração do cidadão que passou por uma... olha o que é interessante. Nós fizemos um estudo em 2022 com a Universidade Federal de Pernambuco. Nós coletamos todas as bases de dados que nós tínhamos dos estados. Ela foi trabalhada pela Universidade Federal de Pernambuco, na parceria no antigo DEPEN, hoje Senapen, que é a nossa secretaria. E a gente chegou a um dado interessante. O dado da reincidência, né? Se a gente pegar juridicamente os 5 anos, mas não é isso que eu quero chamar a atenção. Vai dar lá aquela média a gente gerou por sistema, né, para pesquisa 6 perguntas, excluímos apenas 1 dia de movimentação e nós tivemos vários percentuais. E cai naquela média 40% a 70%, dependendo da região, dependendo do estado. Mas o que eu chamo a atenção, em 20 milhões de nomes feito através dessa pesquisa, bateu entre 900 mil a 1 milhão de nomes com um processo criminal. Então é uma das pesquisas que eu acredito mais avançadas que nós fizemos. Mas eu não vou ao número que parece já do senso comum. Eu vou ao número interessante da porta de saída. Nos primeiros 30 dias, retornam para a unidade prisional 29%. Nos primeiros 30 dias. Quando a gente calcula os primeiros 90 dias, retorna 49,5%, praticamente 50% retornam para o cárcere. Significa que é de suma importância a presença do Estado nessa porta de saída. E aí a gente já vem há um bom tempo trabalhando na implementação de uma política de egresso. Não só através da secretaria, com os convênios, né, a parceria com os estados, fomentando essa política, como também na porta de entrada. Hoje a Secretaria Nacional de Políticas Penais conta com a diretoria de alternativa penal. Antes era uma coordenação, agora virou uma diretoria. Para quê? Para que a gente consiga não só atender as pessoas ou fomentar as políticas durante o período de cárcere, mas principalmente nesses 2 momentos. Como seria hoje o Brasil se nós não tivéssemos a falada, né, e em muitos momentos repercutida a audiência de custódia? Mas eu chamo a atenção que a audiência de custódia ela é a presença do Estado
através do judiciário, nas primeiras horas da prisão. Sim. Sim. Claro que nós defendemos que o Estado pode ser muito mais presente. Por isso, nós já temos políticas sendo implementadas, não só a âmbito de CNJ, como também no âmbito da nossa secretaria, através da Diretoria de Alternativas Penais, com a diretora Maiese, para que a gente consiga ter essa porta de entrada. Porque, igual a porta de saída, a porta de entrada, ela gera um impacto também muito forte, para que não se entre no cárcere. Então, hoje no Brasil, nós caminhamos para números que podem surpreender no futuro. Nós temos em torno de 490 mil vagas em unidades prisionais, dessas 1.383, mas nós podemos chegar aí sim a números inacreditáveis, quem sabe menos de 500 mil pessoas presas, e entendermos que essas políticas também são eficientes. E quando a sociedade abraçar essa causa... Então, doutor, você está trazendo aí um apelo, na verdade, também, para que outras instituições engajem nesse projeto, né, de ressocialização. A própria restaurativa, assim, né? E assim, a questão que eu acho também importante é que a fala, a grosso modo, das pessoas na população em geral vamos exterminar esses cárceres. Não tem jeito, né? Isso, às vezes, infelizmente, a gente ouve falar de uma forma, digamos, ignorante, quando, na verdade, essa população ela não veio de outro planeta. Não. Ela veio da nossa sociedade, que tem suas dores. E que ela tem, assim, suas dificuldades, e nós devemos tratá-la a fundo. Assim, Porque, se não fossem eles, talvez fossem outros que tivessem. Não adianta um extermínio, digamos assim, como muitas vezes, infelizmente, a gente encontra algumas pessoas falando de uma forma... ignorante, né? Eu acho que é mais ignorância, assim, né? Assim, eu tenho muito respeito hoje pelo sistema penitenciário, porque a Raquel Tiveron, a minha amiga promotora, e a gente estava na Espanha, eu fui dançar flamenco e ela começou a me explicar, sabe? E ela começou, tô falando isso, gente, há 13 anos atrás, 14 anos, a gente estava na Espanha, ela como promotora falou assim, amiga, a questão do sistema penitenciário é muito complexo. E eu falo para vocês, ela falando assim, olha, a questão de homicídio, ela estava em Planaltina na época, ela falou assim, muitos que foram questões, tipo, pensar que violência doméstica, e aí a mãe morre, o pai preso, e a família fica toda, aí ela falou assim, ela começou a fazer a mediação penal no júri. E assim... E ela começou a me mostrar essa realidade, sabe? Então, assim, uma realidade que eu não sabia. Então, assim, o que era o sistema penal? E ela não falava mal na penitenciária, não. Ela falava assim, de quem estava sendo... Ela falava assim, gente, a realidade do preso, né? E tem todo tipo de preso, Fabíola. E aí que ela começou a me trazer essa consciência. Eu falei, gente, é muito complexo, mas está junto com a gente, Fabíola. Os muros da penitenciária estão muito próximos, só que todo mundo ignora. E assim, é muito bom escutar você agora, o senhor, vendo isso, nessa porta de entrada, porta de saída, esse ressocializar, né? E esse Brasil que vai mudando, né, gente? Vai mudando a cara, vai mudando tudo também, né? Temos todos os tipos, eu falo que a gente recebe de tudo, né? Fora que a gente recebe de todos os tipos também, agora estamos recebendo aí todos os tipos de refugiados, então assim, temos de tudo hoje no Brasil. Então, esse trabalho aí de pesquisa, né? Nossa, muito bom escutar isso, viu? E assim, muito bom, doutor Abel. E tem outra questão, né? Essa população carcerária, ela vem de um público, de uma população na sociedade que não tem muita instrução. Então, isso vai de encontro à função precípua, né, do Estado, que é não só fomentar, né, a parte do cumprimento da pena, mas ir humana, além, né? Dignidade humana. Então, quando nós trazemos essa primeira visão, a gente ainda nem mergulhou no ambiente carcerário. Sim. E aí, hoje falar no Brasil, nós temos realizado a chamada Operação Multi, que é a busca por materiais ilícitos em unidades prisionais, articulada nacionalmente, mas o principal dela é a integração da nossa polícia penal. E aí, quando eu falo polícia penal, é um novo significado que se trouxe a partir de 2019 ao sistema prisional.
Hoje no Brasil, 8 estados não têm mais aparelho celular nas unidades prisionais. Isso é fruto de uma melhoria no ambiente carcerário, mas também no ambiente do nosso policial penal. Nós tínhamos estados que eles não tinham nenhum tipo de equipamento. E não tinham... A gente fala da questão de efetivo no Brasil, em várias instituições de segurança, em outras instituições, mas imagina no ambiente prisional você com 2.000 pessoas presas e 10 pessoas no plantão, 5 pessoas no plantão. Essa era a realidade. Ainda existe em alguns locais? Sim, ainda existe. Mas nós tivemos um avanço muito grande e um dos reflexos que eu trago, e pouco divulgado ainda, a gente vem fazendo as operações, dando essa notoriedade, mas hoje no Brasil, 8 estados não têm mais aparelho celular. Olha. E eu gosto de citar o DF não tem há muitos anos. O Distrito Federal, ele exportou a metodologia de procedimentos. Ele conseguiu levar para as outras unidades da federação, através de uma boa articulação inicial ali na questão da intervenção, uma metodologia de trabalho. Olha. Do mesmo jeito, a Polícia Penal Federal, hoje Polícia Penal Federal, dos 5 presídios federais, onde a nossa primeira unidade foi em Catanduvas. Então, para qualquer ação que nós possamos tentar implementar em escala no sistema prisional, o primeiro passo é ter organização. E aí eu trago esses 2 fatores. Hoje a Polícia Penal do Distrito Federal, ela foi de suma importância. Se a gente observar, a última rebelião no Distrito Federal foi em 2002 ou 2001. Implementou-se a metodologia de procedimento e eu vou mais além. Nós não tivemos nenhum tipo de tragédia em 2017 no Distrito Federal. Nós não paramos nenhuma faculdade, universidade, ônibus não foram queimados no Distrito Federal e eu lembro da greve. Nós tivemos 45 dias de greve no Distrito Federal e não teve nenhum incidente por causa dos presídios. Eu lembro também que em 2016 o Ceará teve 1 dia de greve. E em 3 dias não se sabia quantos mortos tinham nos presídios. Várias unidades em rebelião. E isso é importante saber. O papel hoje desses policiais do Distrito Federal, do mesmo jeito do Espírito Santo. O Espírito Santo em 2007 estava reconhecido internacionalmente como caos. Em 2017 não tinha uma morte dessas facções. E vou mais além. Há muitos anos o Estado do Espírito Santo não tem celular nos seus presídios. Por quê? Pela qualificação dos seus profissionais. E aí passa essa qualificação, que era para ser básico, nós vamos trazer também como saúde do próprio servidor. Esses servidores não tinham, a nível de Brasil, trazer essa questão equipamentos para se defender. Equipamentos para ter uma metodologia de trabalho. O EPI básico, como é que você vai terminar uma briga no pátio de sol com 100 presos se você não tem nenhum tipo de equipamento? E isso acarretou diversos problemas no Brasil e a gente percebe uma diminuição nos últimos anos. Mas, antes disso tudo, eu tenho que voltar a 2016, quando o STF descontingenciou o Fundo Penitenciário Nacional. Então, se não fosse o investimento dos recursos federais lá atrás, talvez hoje nós não tivéssemos um programa de sucesso no Maranhão com a Defensoria Pública. Mais de 7 milhões investidos. Aí você pergunta, por que lá a população prisional está igual à população, as vagas à população prisional? Várias políticas, porta de entrada, porta de saída, mas eu posso trazer aqui uma defensoria forte na sua estrutura, equipe multidisciplinar, atendimento, sistema com informações e o defensor público conseguindo acompanhar a pena. A média na porta de entrada só com a defensoria é de no mínimo 30%. Eles conseguem, abarcando nesse guarda-chuva, identificar 30% que não precisariam estar presas. E essas pessoas, já assistidas pela defensoria, conseguem ter um acesso à justiça bem mais rapidamente. Mas a gente só conseguiu isso por quê? Porque ocorreu um descontingenciamento. E é o que vai ser tão falado nos próximos anos. A famosa ADPF, que está sendo foi julgada pelo STF. Nós estamos finalizando um plano de ação que vai estar dentro da decisão do STF. Isso é muito bacana. E os estados terão 6 meses para fazer também os seus planos de ação. E aí nós vamos ter uma nova fotografia. Mas por que eu volto a 2016? Porque foi através desse descontingenciamento que estados que não tinham EPIs passaram a ter, porque o recurso passou a ser enviado também direto para o estado.
pelo fundo a fundo obrigatório. Sim, então você tem a política com convênios e você passa a ter uma política de investimento também direto com o Estado, sem nenhum tipo de contrapartida. Sim. Se nós não tivéssemos esse fundo a fundo obrigatório, nós teríamos melhorado algumas vagas no presídios brasileiros e construído outras, mas é muito pouco em relação à demanda. Mas a requalificação dessas vagas ajuda muito a manter controlado o sistema prisional. Se não fosse essas vagas, esses recursos, nós não teríamos melhorado a política de monitoração e a alternativa penal, que começou um forte investimento ali em 2014 a 2016, e com esses investimentos é possível ter convênios efetivos em todo o país, fomentando centrais de monitoração eletrônica, centrais de alternativas penais e também hoje centrais que atendem ao público egresso. Graças a quê? A um recurso descontingenciado do Fundo do Fundo Penitenciário Nacional. E aí eu chamo a atenção para o próximo passo, que nós vamos ver no futuro, e quem sabe a gente trata esse assunto, mas é importante marcar, porque a virada de chave, ela veio por causa da aplicação dos recursos descontingenciados do fundo. E o que dizia a decisão em 2016? Descontingenciar o fundo penitenciário, audiência de custódia e julgamento de preso provisório. Se nós pegarmos o déficit de vaga dos presos provisórios no Brasil, nós vamos... É cirúrgico. Olhou o SISDEPEN, aonde está concentradas as informações da nossa secretaria de todo o público prisional do Brasil, você vai ver que 70% estão em 5, 6 estados do problema. E a partir dali você sabe, se eu tiver uma política do judiciário forte, eu resolvo o problema. Nós tínhamos 3 mil processos, não vou saber o número preciso para não ser injusto, mas nós tínhamos em Pernambuco quase 3 mil processos. Não vou dizer que parados, mas teve uma auditoria do CNJ, uma visita do CNJ, aonde foi detectado em 2022 uma favela dentro da unidade prisional. Nossa. Daí você tira o que com relação a presos provisórios. Então, quando você pega essa fotografia pelo SISDEPEN, você já sabe, o problema está aqui. Quando você pega o Maranhão, e quem é o Maranhão nesse cenário todo? Em 2014, a famosa Pedrinhas. Sim. A Pedrinhas que ficou reconhecida pelo... Hoje o Maranhão, 70% dos presos fazem pelo menos uma atividade laboral. 80% dos presos do Maranhão estudam. Olha. É interessante falar sobre essa questão, né? E assim, o índice que é hoje em dia visto, né? Sobre a questão do acesso ao estudo aí, que o senhor também está trazendo. E o Maranhão, acho que é o primeiro case interessante. Por quê? Porque se eu falasse de Pedrinhas, todo mundo, meu Deus! Exatamente, Internacional de Direitos Humanos. O então, hoje ministro do STF, mas ministro da Justiça e ex-governador, Flávio Dino, recordo 2 ou 3 vezes ele recebendo prêmios nacionais e internacionais. Hoje, todo o mobiliário da Defensoria Pública do Maranhão é construído dentro do sistema prisional. A fábrica de bloco, vou falar só de considerando a fábrica um equipamento, são até poucos dias atrás eram 52 equipamentos que têm a capacidade de produzir 1.200 blocos por dia. Quantas ruas no Maranhão foram calçadas com a mão de obra prisional? Bel, o Estado consegue abarcar tudo? Não. Por isso são ruas com 40 metros, 50 metros. Ruas aonde, cita até o ex-gestor nosso, Rafael Velasco, na época subsecretário do Maranhão, ele dizia que eles resolveram um problema de uma rua de anos. Só que a senhora construiu, comprou, alugou a garagem dela, ela adaptou a garagem dela em outra rua, porque ela nunca imaginou que ela desistiu, que um dia chegaria o calçamento naquela pequena rua. E aí ela teria um problema agora. Agora eu não tenho garagem. Ele disse, agora tá mais fácil. A longo prazo você vai ter sua garagem de volta. Mas como é gratificante olhar isso sendo implementado. Sim, em 2023 e em 2024, essas fábricas estão sendo multiplicadas em todo o país. Então imagina daqui a 2 anos, todo o país com fábricas de bloco implementadas. Se a gente pega os projetos da Senapen, que não são de hoje, são de 2012, 2014. A política de alternativa penal não é de 2016, é lá de 2002, de 1999. Os primeiros juízes, advogados que estiveram no DEPEN, no Ministério da Justiça. Eu cito aqui a doutora Vera, lá do Rio Grande do Sul, que foi uma das primeiras precursoras na política de alternativa penal, na política de um ressignificar da pena através... eu vou tentar lembrar aqui do projeto, mas existe...
Vocês citaram algum aqui de conflito, mediação de conflito. Isso tem né? justiça restaurativa, que já é várias ações sendo realizadas no Brasil. Lindo. E eu vou citar uma, para vocês terem ideia. A gente falou de aplicar de prática. Agora eu vou falar de prática e de recurso. Sim. Em 1978, é uma lei, ou 78 ou 79, no Rio Grande do ou em Santa Catarina. O Estado criou o fundo rotativo. Guarda essa data, 78 ou 79. Uhum. Em 2011, começa a dar seus primeiros sinais. Em 2016, ela se torna efetiva no sistema prisional de Santa Catarina. Em 2019, retorna para os cofres públicos locais. Vou mais longe. Para o fundo penitenciário local. Vou mais longe. Para as regionais. 7 regionais de Santa Catarina, 30 milhões de reais. Frutos da mão de obra prisional. Né? Se você visitar curitibanos em de Chapecó... 2019... 30 Mas olha o milhões. Tempo. Nossa. 30 milhões de reais. Que política é essa? Quando você entra nesse cárcere, se você visitar a unidade de Curitibanos, uma unidade aonde hoje houve uma sinergia não só do Estado, mas também da sociedade. Na época da prefeita de lá, eu acho que ela foi prefeita por quase 8 anos, não me recordo. Ela não tinha muito vontade de ter presídio no município. É difícil encontrar um gestor que queira. E ela ia para eventos falar. Sim. Ela chegaram a ter 100% dos presos daquela regional. Não estou falando de 100 presos, não, de 1.000 presos. Trabalhando e o dinheiro retornando para os cofres públicos. E atendendo a necessidade dos presos. Agora, quando você fala num recurso desse, eu vou falar o que é mais impressionante ainda. Você entrar na unidade prisional. E lá dentro você entrar numa fábrica de colchão, de vassoura, de brinquedo, produção de blocos, de produção de marcenaria, serralheria. É um mundo de possibilidades. E é isso que... Chuveiro, artesanais. Aqui, gente, eu nem sabia. E é um mundo que nós acreditamos. É um mundo que ele está escrito na lei de execução penal. Tá lá. O preso tem que trabalhar. Sim. O preso tem que estudar. Então, é esse mundo que nós buscamos. Se eu contar, as pessoas, olhando os dados do nosso SISDEPEN, que eu acredito ser a melhor ferramenta da América Latina em dados prisionais. Aí eu gosto, é brincadeira, eu gosto de falar mais de 3 para mais, 3 para menos. Por quê? Porque é um preenchimento humano. Sim. Mas nós temos toda uma metodologia, a coordenação tem toda uma metodologia para comparar os dados, para ver como foi alimentado, o que mudou, alterou, e tem uma validação do gestor local, ele valida aquele dado. Mas eu vou trazer um dado interessante. Até 2018, nós tínhamos ali 12% de atividades educacionais. Na época, eu imaginava 12% de pessoas estudando. Depois eu fui entender bem a pergunta, tinha lá, atividades educacionais. No Maranhão, por exemplo, que é um dos precursores e que mais tem fortalecido essa política, o preso faz de 1 a 5 atividades educacionais. Então não é só atividade formal, como também atividade informal. Isso hoje nós temos resolução do CNJ que fomenta essa política e ajuda também na técnica também. Na diminuição da pena e na qualificação técnica das pessoas privadas de liberdade. Em 2022, 2024, nós já batemos mais de 150% de atividades educacionais. Abel, mas mais do que o número de presos, por isso a correção. Um preso pode fazer mais de uma atividade educacional. E as pessoas vão dizer assim, olha, isso está errado. Ok. Do mesmo jeito que as pessoas falam, quando querem criticar, eu digo, divide por 5. Divide por 5 e você vai ver um número altíssimo de atividades educacionais. Nós temos investimentos em carteira escolar, hoje de fábricas que auxiliam na produção dessas carteiras, mas nós investimos em 2018 para 2019 12 milhões em carteiras escolares, e elas são utilizadas. Nós investimos em alguns locais, nós estamos investindo na educação também à distância nessas unidades, porque é toda uma metodologia de trabalho, e principalmente na articulação, porque nós dependemos da Secretaria de Educação, do MEC, então é um processo contínuo de articulação com essas instituições, porque para fomentar a política dentro da unidade. Mas eu trago um dado impressionante. 2023, no estado do Ceará. O estado do Ceará matriculou, porque o que conta é a matrícula. 64% dos presos no Enseja. Olha. Então não foi o sistema que criou aquilo.
Sim. matriculou no sistema do MEC. Uhum. Então nós temos um outro ministério, outras secretarias envolvidas, e aí eu lhe digo, como é que se chega a 64%? Agora, a implementação da prova tem toda uma logística. Aí talvez a gente tenha uma perda em alguns locais, porque tem transferência, alvará, mudanças de rotina, e aquela prova tem que ser realizada onde foi feita a inscrição, porque ela é uma estrutura de um concurso. Mas eu chamei a atenção para esse dado. Nós vamos bater recordes no ano de 2024, por exemplo, nessas novas inscrições do Enseja, já em torno de 160 mil pessoas fazendo. Nós vamos bater recorde do Enem. Mas o que eu quero chamar... Isso, essa questão do índice de aprovação do Enem. O primeiro passo é matricular, o segundo passo é o índice de aprovação. Então, a cada ano, nós estamos obtendo bons resultados. Mas o que eu quero chamar a atenção é, as pessoas resistem a olhar para um dado, e o Fórum de Segurança Pública usa os dados do nosso SISDEPEN, do nosso sistema de informação coletado junto aos estados. Instituições internacionais buscam nossos dados, isso já é reconhecido, e é de suma importância para implementar uma política. E aí eu vou chamar a atenção. Se eu falei do Maranhão, eu vou chamar o Rio de Janeiro, que ainda é muito complexo o sistema prisional do Rio de Janeiro, e aqui todo o nosso respeito aos policiais, servidores, a atual secretária, que já é de carreira, Maria Rosa Nebel. Em 2022, final de 2021, o percentual de presos com atividades educacionais no Rio de Janeiro era de 5 mil pessoas a 6 mil. Vamos imaginar que estava preenchido errado. Então, preenchido para menos, vamos botar 8 mil pessoas no universo de 44 mil presos. Em 10 meses, naquela época, a gestora Maria Rosa Nebel ela ficou 10 meses no DEPEN, em missão, entendendo a política, pesquisando, estudando, trabalhando, interagindo com o Estado. Em 10 meses, ela saiu de 5 a 6 mil atividades para 56 mil atividades no Rio de Janeiro. Nossa. Observem, se a gente for buscar outras informações, começa a ter uma queda de crimes no Brasil em alguns lugares. Se eu falar da retirada de celulares, que aqui não é o nosso objetivo, mas se eu falar da retirada de celulares, o Rio de Janeiro tirou um número expressivo em 2022. Se eu pegar essas duas causas, eu posso garantir a vocês que impactou diretamente. Não vou dizer que 100% dos... um percentual muito grande na queda de homicídios, na queda de crimes violentos. Aí nós vamos para 2023. Olha que interessante, né? Se eu estou falando que 8 estados não têm mais celulares, eu boto mais nessa conta mais 11 estados. Através da nossa Operação Multi, a maior operação da Polícia Penal Brasileira na sua integração. 11 estados do Brasil praticamente não tem mais celular em presídio. Eu estou falando de estados estruturados e estados que não têm ainda uma estrutura física moderna, atual, ou com adaptação melhor. Está sobrando 7, 8, 9 estados. Esses 7, 8, 9 estados estão no nosso mapa. Entre eles o Rio de Janeiro. Por isso que eu falo dessa policial penal, Rosa Nebel, com quase 30 anos de carreira. Ela entra como gestora em 2023. O Rio de Janeiro retira mais de 12 mil celulares de seus presídios. E o padrão de atividades educacionais girando em torno de 50 a 55 mil atividades educacionais. Algo está mudando. Se eu entrar na Bahia, se eu entrar em outros estados, mas esse não é o nosso objetivo, mas eu vou trazer também o estado do Ceará. Até 2018, o estado do Ceará tinha 30 mil pessoas presas. Mas para dizer que eu sou um cara inteirado, que eu sei os números de cabeça, eu vou dizer que tinha 29.756 presos. Claro que é um número fictício, mas é bem próximo a isso. Arredondando, 30 mil pessoas presas. Nós tivemos uma grande crise no Ceará, quase 20 dias de ataques, por causa de uma facção criminosa. Por causa de um gestor filho de Brasília, Mauro Albuquerque. Filho de Brasília, o criador do DIPOI. Lá em 2002... E há anos o Distrito Federal não sabe o que é uma rebelião. E foi provado em 2016 com a greve. Eu falei 45 dias, sem visita. O Ceará não foi nenhum dia de greve. E olha o que aconteceu lá. O Mauro chegou, fechou 98 presídios no Ceará em 2019. Eu lembro a matéria em 2014, vou chutar aqui a data, alguém citou, disse assim, Holanda fecha presídios, país da Europa fecha presídio. E virou manchete de jornal. Em 2017, quando nós tomamos Alcaçuz, retomamos, e Mauro estava junto com a gente, depois virou secretário, retomamos Alcaçuz, porque era uma missão do DEPEN, uma missão do Ministério da Justiça e Segurança Pública na época, que chama da Força Tarefa. De cara, os homicídios, os crimes caíram 70%. Mas foram fechados 17 unidades prisionais. As pessoas perguntam, meu Deus, fechou 17? E ninguém comemorou.
A Holanda comemoraram, mandaram no Brasil, em grupos. Aqui fechou 17. No Ceará foram 96 unidades prisionais. Imagina. Aí eu te pergunto, que unidades são essas? Se a gente pegar um dado, em 2016, o Rio Grande do Norte não fez uma cadeia, ou 2014. E aí, do dia para a noite, apareceu 1.000 vagas. Tirou a Polícia Civil e a carceragem virou presídio. Isso nos leva ao estado de coisa inconstitucional. Então, quando a gente olha, a gente tem que ver a dinâmica e dizer assim, olha, como é que fechou? Mas eu vou mais além. E aí eu entro e vou caminhando aqui para as outras perguntas, outras dúvidas, mas é num panorama nacional. Em um ano, o estado do Ceará fechou, isso está no Sisdepem, com 25 mil presos. Então, Abel, foi a pandemia. Não, a pandemia chega de 2019, mas ela chega em 2020. Em março, nós fechamos todos os presídios. A integração nacional foi o maior desafio nosso na história do sistema prisional, eu acredito. Mas, em dezembro, o Ceará tinha 25 mil presos. A polícia do Ceará é muito boa, ela continuou prendendo, teve ataque das organizações criminosas e a população prisional diminuiu. Que interessante. Aí eu vou trazer um dado. Em 2018, a população, o estado do Ceará fez, era de 3 mil, mas o secretário ele traz um número oficial, ele é o secretário, então eu tenho que seguir o número do secretário. Ele trouxe a informação de que foram feitas 2.400 audiências no estado do Ceará, em 2018. 29 mil presos, 2.400 audiências. Vou botar aí que se fosse 2.900, 10%. Em 2019, fecharam 96 unidades prisionais. Olha como a coisa fica difícil. No meio de crise, ataques, mudança, um local estratégico que o crime organizado tem interesse. O que acontece lá? Foram realizadas 24 mil audiências presenciais. E mais 6 mil audiências por videoconferência. Significa que o judiciário trabalhou 10 vezes mais, o Ministério Público trabalhou 10 vezes mais, a Defensoria Pública trabalhou 10 vezes mais, os advogados criminalísticos trabalharam 10 vezes mais. E a população prisional diminuiu. Significa que nem todo mundo que é para estar preso, está preso. Se o processo andar. Que é um case de sucesso melhor do que esse. Ah, Bel, você é estudioso? Não, mas eu estou abrindo as possibilidades para quem estuda. Você tem a prova. Pode ser que tenha sido outra coisa. Ah, não, ele está na crise, solta. O Maranhão levou, se você pegar o histórico, ele não soltou em 2014 os presos. Eu vou pegar Mato Grosso. Mato Grosso não tem déficit de vaga. E eles construíram em 4 anos 6 mil vagas. Eles calcularam o déficit de vaga, uma justiça presente, forte, um tribunal de justiça forte do Mato Grosso, com atuação, porta de entrada, porta de saída, mas o Mato Grosso construiu 6 mil vagas. Então é de suma importância pegar Mato Grosso, Maranhão e Ceará, e você vai entender se eu julgar os presos provisórios. Lembra da ADPF? O que ela diz? Descontingenciar o fundo penitenciário, audiência de custódia e julgar o preso provisório. Se julgar o preso provisório, se o processo andar no prazo. A realidade criminal do Brasil muda. Muda. E muda por quê, doutoras? Porque aonde é fomentado, aonde foi criado, isso não é fala minha, aonde é fomentado as questões das organizações criminosas, dentro do presídio. E se eu não tenho um Estado presente, um Estado forte, quem fomenta, eu sou a justiça, eu sou acesso à justiça, isso é uma mentira. Quem faz isso é o Estado, é a presença do Estado. E é isso que vem acontecendo no Brasil. Então eu trouxe 3 cases de sucesso interessantes para qualquer tipo de pesquisa e dizer assim, olha, qual um dos estados referências em judiciário? Eu estou chutando que eu não sou da área judicial. Embora eu tenha até terminar meu curso de Direito, eu não terminei. Então vocês me dão desconto. Mas é só olhar o padrão do Distrito Federal. Claro que quem trabalha, advoga no Distrito Federal, sabe suas falhas, suas dificuldades. Mas se ele for lá em outro estado, ele vai dizer assim, meu Deus, em Brasília não é assim. É um dos locais que eu acho que tem o menor, se não for uma das justiças mais rápidas de julgamento de preso provisório. Pode ir atrás. Pode ir atrás. E aí eu trago essas informações para quê? Porque é um mundo de possibilidades. E a fonte primária disso tudo
é o nosso SISDEPEN. É a partir dele que você consegue construir uma visão e entender aonde tu está tendo trabalho prisional, aonde mudou a realidade e os próximos anos. Com o julgamento da ADPF em 2024, aguardem os próximos 4 anos. Nós vamos ter. Eu estou dando há mais de 4 anos. Mas agora imagina quando todas essas políticas implementadas através do apoio do governo federal e dos estados, PROCAP, que é a política de capacitação em trabalho prisional, de educação, nós conseguimos chegar a 70%, 80%, 90% de presos estudando. Nós mudamos a realidade criminosa do Brasil e passamos a ter um Estado presente. Mas, acima de tudo, um Estado com a presença da justiça e com o acesso da justiça. É isso que nós visualizamos, é isso que nós buscamos e é isso que nós queremos. Além de tudo, né, com a boa bênção de nosso Deus, cuidando de cada um dos nossos, para que a gente consiga chegar aonde nós podemos chegar. Nossa, maravilhoso. A gente vai ter que chamá-lo de novo, porque eu tô aqui maravilhada, viu? Sensacional, sensacional. E são assuntos relevantes que muitos desconhecem, doutor. Isso aqui vai para além. Porque se eu trouxe aí números, né, indicadores. Eu não índice, sabia. isso. Maranhão eu achava que era o pior. E sobre o trabalho que é desenvolvido. Vitória, o Espírito Santo também. Olha, há muito tempo eu não vou nesses estados por medo mesmo. Pela a contribuição dos que estão internos. Então, sensacional. Você veja, ele trouxe laboral, aí o exemplo, né, dos blocos, né? Mas tem blocos, outros, né, doutor? Que eu sei, que eu tenho os conhecimento. Os móveis, né, no Maranhão. Que eu trouxe aqui, né? Chuveiros, bolas, redes, né? Tem fábrica de gesso, né? Sensacional. Tem os artesanatos relacionados, bonecas, é dignidade, né, doutor? Sandálias. São inúmeras. E que as pessoas desconhecem. Não, eu não sabia. Uma vez nós tivemos um diálogo. Dos Estados Unidos, aqui. Nós tivemos um diálogo, lembra? Que eu disse assim, você vai ver que realmente tem. E porque antigamente a Alep era uma utopia. Né? Nós líamos e falávamos, gente, isso aqui é inacessível. É um desafio. Mas hoje ela está caminhando, quer dizer, a realidade está se aproximando, digamos assim, está havendo um empenho nesse sentido, né, doutor? Muito. Olha. Eu vou guardar aqui só um registro de um projeto. O Dignidade Menstrual. Leves considerações, mas eu quero que o senhor volte novamente. Adorei. Só foi um docinho. Um pouquinho. Para outras oportunidades. Já agradecemos, nossa. Eu agradeço despertar, viu? Um despertar mesmo. É verdade. De consciência. E na próxima, quem sabe, ele não pode trazer até aí para né? Porque isso fortalece mais ainda a ideia, né? Trazer dados com a gente. Informativos. Doutora Bel, olha, foi uma satisfação tê-lo aqui. Uma honra, viu? Uma honra. Nós estamos deixando essa lembrancinha simbólica para que o senhor possa sempre retornar também, né? Aqui é um mero gesto simbólico de seja bem-vindo, né? De boas-vindas e também de incentivo. E parabenizar a todo o seu trabalho. Parabenizar. Porque somos invisíveis, né? E você está falando aí de uma parte da população tão invisível para a gente, que a gente não tem noção, né? Não tem noção. Então, assim, e você também, essa questão do trabalho, da dignidade, né, do estudo. Eu fui assessora na PGR por 6 anos, assim, e eu via como assim, eles sabem, tipo, como eles escreviam bem, eles faziam os habeas corpus deles, assim, você via que estava estudando, falava que estava estudando, então, só que a gente não tem a noção, né? Você está ali recebendo um habeas corpus, né? Mas você não sabe. Então, assim, eu escutar o senhor, assim, falo, poxa, nosso Brasil está caminhando. Então, também que eu gostaria de pontuar aqui, como nós trabalhamos com saúde mental, é como é que lidar com essa questão na população carcerária. Saúde mental. Como é que tem sido os índices e também como é que tem sido tratado essa questão da saúde mental para aqueles que estão operando à frente ali daquele trabalho, né? Que são os policiais penais. Como é que está sendo o índice? Porque a gente sabe de muito, muito constante questões de homicídios, mas também de suicídios. Então, nós temos hoje um trabalho para os policiais penais, uma parceria da Secretaria Nacional de Políticas Penais com a Fiocruz. Nós temos um investimento para identificar todas as demandas
e implementar as políticas corretas com relação ao nosso servidor prisional e policial penal, que é diferenciado. É o elo, né, que está na linha de frente. Não é fácil, não é simples, não é. Nós temos alguns estados que, com esse ressignificado, sua reestruturação, modernização, aprimoramento, quando você fala em procedimento, você tem o servidor muito mais presente no coração do sistema, que é na área de segurança. Imagina só, uma unidade que tinha 2.000 presos, 5 agentes, esses agentes não ficavam fazendo o trabalho de procedimento porque era desumano, era desproporcional. Então, quando você melhora isso, também você traz esse servidor para mais próximo do centro, qualidade do calor laboral, né? E aí o que acontece? Então ele passa a viver mais os problemas do cárcere. Quando a gente fala do encarceramento, em alguns locais onde nós tivemos melhoria nos procedimentos, nós também tivemos uma exigência maior dos nossos policiais. E naturalmente um desgaste também, né? Para aqueles que são mais novos, ok, foram alinhados, mas aqueles que são mais antigos, né, é uma mudança de significado e isso necessita também de um processo de compreensão e também de adaptação, né? Então nós tivemos temos casos, mas acredito que todas as secretarias, nós temos grupos de trabalho que acompanham os núcleos nos estados, estamos começando a fazer os investimentos nos centros, em algum piloto, em algumas unidades da federação, para fortalecimento desse centro de atendimento, embora alguns estados já tenham, mas nosso objetivo é, em 2, 3 anos, ter esse centro de atendimento. Agora, com relação ao preso em si, aí é uma complexidade maior ainda, né? Aí requer um momento maior para análise de dados. Né? Então, não adianta a gente dizer assim, olha, assim, o trabalho por si só resolve? Não. E não é só em loco, né? Porque quando a gente fala de saúde mental do preso, a gente sabe que existe também um trabalho com a família, né? Estrutural de família. E teria, no caso, que ter uma conscientização dessa família, né? Dos detentos e dos que estão ali na população carcerária. Então, para que eles se sintam pertencentes, para que eles possam sentir um campo para que essa saúde mental venha ter uma melhoria. É tudo um processo. Um processo. Não, maravilha, doutor. Muito obrigada pela sua presença, viu? Gostamos muito. Parabéns. Parabéns. Verdade, doutor. Vamos ter outras vezes, viu? Estamos à disposição. Olha, sensacional. Ok? Lindo, viu? Maravilhoso. Obrigadão. Poxa, quantos dados.